Hoje a gente não tem tema preto e branco, pessoal. A gente tá com a cabeça em outros lugares. Acontece. Eu estou no meu livro, o Cacau está na vida, no problema da vida. Mano, que ser pastor é isso, né? Do nada tu acorda, tem a vida dos outros invadindo a tua vida. Não? Não é bem isso? Eu tô com essa cara aqui pro Rafa, quando ele abrir assim, e falar, ixi, caramba, nesse momento que eles pararam, eles dão uma bronca, né? Ou é mais fácil tu ter me dado uma bronca, né, senhor Cacau? Eu dar bronca, que moral. Não era o chefe, é você tá, do canal. Tá, mas eu te dar bronca, né? Eu não, tá louco, né? Mas tu sabe meus podres, tá louco? Eu, hein? Aí eu fiquei assim, falei assim, vou passar a mão no rosto como quem tá enxugando as lágrimas. Que dramático. Peguei você, Rafa, peguei você. Não, tu pegou eu Vocês também. Não sabem, não, mas é que eles não sabem, porque antes a gente tava gravando, aí a gente foi conversar um assunto sobre um livro que a gente quer ver se sai. Uhum. Aí, como é um assunto que não tinha nada a ver com a gravação, o Bibo falou, Rafa, daqui a pouco a gente volta. Aí Isso. parou a gravação. Aí a gente voltou eu com essa cara, entendeu? Então, tipo assim, a ideia era pegar o Rafa mesmo. Não, mas tu me pegou. Aí eu falei, mano, o Cacau tá bad, tá? Assim, tipo, mano, profundo. E o assunto foi super legal, né? Mas enfim, acontece. A vida nos surpreende. Use filtro solar, galera. Fica aí a dica. Nossa. Não, nada Depois a ver. dessa, roda a vinheta. Tchau. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 67, a idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo Bibo, senhor Cacau Marques. Mais uma semana, mais um dia, mais uma pergunta aqui nesse BT Papo. Mais uma semana, mais um dia, mais uma pergunta e mais uma resposta, porque a gente responde tudo. Não sobram dúvidas quando a gente acaba o vídeo. Nossa, a gente esgota o Nenhuma assunto. dúvida permanece de pé. Nossa, olha, bom se cesse, hein? Bom se cesse. Mas olha só, chegou até nós, senhor Cacau, uma pergunta parecida até com outra que nós já respondemos, mas nós gostamos de enfatizar aquilo que é essencial, aquilo que é básico para o cristianismo, como já diria John Stott e C.S. Lewis. A pessoa perguntou o seguinte, queria Cara, tanto... tem uma coisa muito doida sobre isso. Fala. Eu sou bem fascinado com esses livros que tentam dar o básico do cristianismo, sabe? Mano, e eu acho que o Stott e o Lewis fazem bem isso. Simples ou mero cristianismo do C.S. Lewis, né? Tem o cristianismo básico do John Stott, tem o simplesmente cristão do N.T. Wright. Uhum. E tem um livro do Leonardo Boff que chama Cristianismo, o Básico do Básico. Nossa, olha, não conheço esse. E tem outros também, né? Mas eu sou fascinado com esse tema, assim. Cara, sabe, sabe qual que eu gosto? Assim, eu indiquei muito ele. Inclusive, a Ultimato deve ter feito reimpressões de tanta gente que comprou, porque me falou, cara... Não, verdade, mano. Uau, que influencer ele, gente. Dei um prêmio pra ele. Não, é que, cara, eu fiquei alguns anos indicando esse livro. Sério, não é porque eu indiquei uma vez. Eu trabalhei esse livro e tal. Até cheguei a fazer uma série de vídeos que não foi pra frente. Mas é Como Ser Cristão, do John Stott. Eu amo esse livro, cara. Sim. Amo esse livro. Inclusive, a ideia até do mosaico teológico... Não, eu conheci esse livro depois. Mas o mosaico teológico era uma tentativa de fazer o que o Stott fez no Como Ser Cristão. E a gente vai voltar com o mosaico teológico ano que vem, se você quiser, com outro nome. Mas o Como Ser Cristão é uma grande inspiração pra nós, assim. Não sei se tu já teve contato com ele, mas é bem legal, cara. Eu tenho ele. Ele explica os credos. Aqui o pessoal aqui na igreja está estudando ele, a mulher. Porque o Stott tem o cristianismo básico, ele tem o Como Ser Cristão... E por que sou cristão? Exatamente. Cara, se tu quiser botar ainda na lista do Stott, discípulo radical. Também vai numa veia ali bem importante para o básico do cristianismo. O cristianismo puro e simples é o clássico. Aquela caixa, o cristão contemporâneo. Sim. É uma reunião de vários escritos dele reunidos por tema, né? Então tem a igreja, o evangelho e tal. Cara, inclusive eu tenho o do Mundo aqui, que é bem legal, fala sobre missões. O Stott, mano, tem uma escrita fácil, desenrolada. O do Mundo? Como assim o do Mundo? Peraí. Uma hora depois. É esse aqui, ó. Você não recebeu a caixa toda? Recebi a caixa toda, eu peguei ele de uma caixa, esse aqui. Tá bom. É que você falou que eu tenho ele aqui, eu achei que você só tinha esse. Não é que eu ia dar uma olhada nele. Vem separado, que só vende junto, né? Uma isso. obra só. Não é que eu tô escrevendo sobre missão agora, no último capítulo do meu livro, e aí eu ia pegar ele para dar uma olhada e tal, mas no fundo eu tô trabalhando mais com outro livro dele, que é o Sermão do Monte, antigão da ABU, e tô trabalhando um pouco com o Gorin e o
E quem? Eu tô, na verdade, analisando Luz e... Sal e Luz. Aí tô pegando comentário de Matheus e tal. Mas vou trabalhar com um gorrinho pra dar aquela... Chris Wright. Então, cara, é que eu tô achando que essa pegada aí do Chris Wright e até mesmo do Michael Gorin sobre a missão na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, eu vou acabar deixando pro terceiro livro. Que daí eu vou trabalhar um pouco mais esse conceito e tal, enfim. Quem sabe? São possibilities. Mas enfim, papo aleatório, você pegou um papo aleatório com várias dicas de livros. O Stott nunca é aleatório. Ele sempre propício. O Stott nunca é. E quero dar uma dica de ouro aqui, galera. Muita gente desiste da leitura de Cristianismo Puro e Simples porque acha chato o começo do livro. Você pode ter razão, não é muito legal ler mesmo. Cristianismo Puro e Simples é dividido em 4 livros. É um livro, mas tem 4 divisões, que são chamadas de livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Pode pular o livro 1. Não fique com peso na consciência. Nossa, mano. Cacau. Vamos ter problema eu e você um dia com isso. Confia em mim, Pula a primeira temporada de The Office. Pula o primeiro episódio de Black Mirror. Tudo não, pula. Eu nunca falei isso. Não, capaz, absurdo. The Office eu não falo vai pra assistir pular. um vídeo do Clóvis Barros Filho, xingando o povo que não consegue ler uma página de Hegel. E aí, leia a porcaria de C.S. Lewis, que não é tão difícil assim. Pode ser chato, mas não é difícil. Cara, não, é chato. E aí tem gente que deixa de apreciar tantas coisas. Porque, gente, Cacau, você não precisa ter lido o primeiro pra entender o resto. Você precisa subir. Você precisa subir a pé. Você precisa escalar o Himalaia pra enxergar a vista lá de cima, cara. Tá, mano. Tem só que parar de querer pular pra sobremesa as coisas. Mas, cara, é que o livro é uma coletânea de pensamentos do Lewis, cara. Não é... É uma coletânea... De falas, né? Programas de rádio. Isso. Mas eles tinham uma sequência lógica. Eles não eram soltos. Cara, não necessariamente, cara. Não necessariamente. Vai. Mano... Sou contra. Leia tudo. Então faz o seguinte, leia tudo. Se você começar a achar chato o primeiro livro, pula pro segundo. Sério, aqui, cola no Bibo. Sério. Se é Team Bibo ou Team Cacau. Vamos lá. Aí, quero ver. Não, sério. É meio chatinho de ler o primeiro. E é uma apologética que já deu uma passada também, né? Fala sério. Já deu uma passada apologética. Muito melhor do que a maioria. A maioria disparada das apologéticas que tem por aí. Mas disso, nossa senhora. Nossa não, vossa. Se entrar nesse mérito, velho. Vossa senhora, nada de nossa aqui. Cara, vou te contar, viu? Nossa, mas não é passada mesmo. Considerando o que se publica de apologético hoje em dia. Mas aqui a discussão tá passada não, mas tá um pouco datada, né, vai? Tá um pouco datada. Isso é óbvio. A discussão dele que tá datada, agora eu quero entender. Cara, essa discussão dele, a discussão do ateísmo dele, tu não acha? Questão de lei e tal. Sabe que já não tem argumento, o próprio argumento do Plantinga não é um pouco melhor que o dele nesse sentido? Mas sempre, o argumento de quem? Do Plantinga lá, do... Mas a natureza da religião, não esqueci o nome. Porque tem um livro que tem um argumento melhor, inclusive depois do livro, Deus, a Liberdade e o Mal, né? Tem esse aí, tem outro lá também, a plausibilidade da fé, alguma coisa assim, da crença em Deus. Razoabilidade, assim. Né? Alguma coisa assim. Um negócio assim, porque tem isso, você não... Né? Até não, porque eles são de escolas apologéticas diferentes também, né? Sim, mas que tá, será que as perguntas que o Luiz responde lá é as mesmas perguntas de hoje? É nesse sentido, assim, entendeu? Muitas são, hein? Mano. Muitas. Gente, então é o seguinte... Leia, mas se achar chato, pula e vai pro 2. Tá falando do início? Do início? Isso. A questão da lei moral. Sabe que aquele começo, ele é pra mim uma parte que fundamentalmente eu tenho uma divergência. Eu não enxergo daquele jeito, né? Especialmente por uma visão mais neortodoxa e tal. Então eu não acredito daquela forma. Contudo, eu acho que ele parte de um ponto importante. Eu acho que sim, você não vai entender muito a lógica do livro se você não ler o primeiro capítulo, sabe? Eu acho que é básico pra ele. O primeiro capítulo, talvez, mas o livro 1 todinho, talvez não precise. Mas é tudo junto ali, sei lá. Enfim, galera, fica aí a reflexão. O primeiro capítulo, não me lembro os outros também. Eu também não lembro, cara. A memória que eu tive é que eu li arrastado o primeiro capítulo. Eu li arrastado e tal, mas depois, mano, depois você passa por essa parte ali, é muito bom, velho. Não, cara, eu tenho ler. Tenho uma experiência de... Tem 3 livros que me fizeram perder a respiração enquanto eu lia.
Caramba, mano. O que não significa que são os melhores livros que eu li na vida, mas que tinham sacadas tão incríveis que eu pulei um. Eu pulei um movimento do diafragma. Foi 3 livros só. Foi O coração não C.S. bateu, Lewis, ele capotou. Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Discipulado do Bonhoeffer. E Bom, hein? esse terceiro é o mais surpreendente de todos. Você quer saber? É uma vida com Eu propósito. digo no final do vídeo. Vamos lá! Boa, boa. Qual é o terceiro livro que tirou o fôlego do Cacau? Primeiro, Cristianismo Puro e Simples, Discipulado do Bonhoeffer. E o terceiro você fica sabendo no final dessa gravação. Cacau, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá pra pergunta, vamos lá. A gente não ia ter aleatório e teve. Vamos lá. Porque é assim que funciona. A gente aqueceu, tá ligado? Aqueceu e aí foi. A pessoa perguntou o seguinte: queria tanto ter a certeza de que entreguei meu coração a Cristo. Por que sinto que não? A pergunta é essa. Por que eu sinto que não entreguei meu coração a Cristo? Por que você não sente? A pergunta, eu te devolvo com uma pergunta, querido seguidor ou querida seguidora. Você tem que sentir alguma coisa? Mas vamos lá, senhor Cacau Marques. Cara, ó, você tá sendo muito insensível, Bibo. Vamos devagar. Insensível, você diz. Impossível. Vai fazer você feliz. Não conheço essa música. Eu cantei errado, mas eu sei que existe essa letra. Eu conheço Sensível Demais. Christian Ralph. Sensível demais, eu sou alguém que chora. Vamos lá, isso me lembrou a pregação do Vitor Fontana, no Alicerce do Debate. Vamos lá, a gente tem uma questão para resolver antes. Que é o que você quer dizer por entregar seu coração a Jesus. Esse é um termo que às vezes quer dizer simplesmente crer em Jesus Cristo como seu Salvador, se converter, receber a salvação em Jesus, ou coisa do tipo, né? Ser encontrado por Cristo. Né? Exato, coisa linda. Receber Jesus na sua vida e tal. Ou o clássico, né? Aceitar Jesus no seu coração. Né? É isso aí, clássico. Resistido por parte da nossa audiência. E tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, não temos problema com isso. Contudo, isso pode significar isso, mas pode significar outra coisa também. Pode significar, não, eu creio em Jesus, não tem problema com isso. Mas eu mantenho o controle sobre áreas da minha vida, ou eu não deixo que Jesus de fato reine sobre tudo que eu sou, né? Que já seria menos sobre a justificação, crer para a justificação, e mais sobre a santificação, entendeu? Então, eu acredito que seja a primeira. Por que eu acredito que seja a primeira? Porque essa pergunta ela é muito comum e faz mais sentido também, né? Se você falar assim, eu sinto que não entreguei minha vida para Jesus porque eu creio nele, mas eu não faço as coisas no sentido de que eu erro muito. Mas você sabe disso, não é uma coisa só que você sente, né? Você percebe que você tá errando, né? Sei lá, não sei se faz muito sentido o que eu falei, mas assim... Faz, eu vou nessa linha, Tipo vamos assim, na a primeira, pessoa, né? a pessoa, ela acredita em Jesus, ela vai na igreja, mas ela sente que ela poderia ir mais, águas mais profundas, entendeu? Ela assim, agora eu tô usando bem a acho que é linguagem... o outro. Eu que acho ela que é crê, esse. mas não sabe se crê, que ela tem dúvida de vez em quando, que ela Cara, eu não sabe se crê para salvação. Pois é. Eu acho que não. Eu vou nessa linha, cara. Eu acho que Mas aí não é sobre sentir, é sobre saber. Eu sei que eu não correspondo. Porque sinto que não. Ou seja, por que eu sinto que não entreguei o meu coração a Cristo? Porque eu ainda faço coisas que não devo, eu não oro ela já tanto sabe que eu por que gostaria. ela sente. Então ela já sabe por que ela sente. Mas aí que tá. Mas será que se ela orasse mais... Eu acho que é uma coisa mais subjetiva. Tipo assim, eu não sei se sou salvo. Nossa, será, mano? Pois é. Acho que a gente tem que Porque responder essa é as uma duas. dúvida muito comum, mano. Essa é uma dúvida muito comum. Sim. E aí que tá. Eu acho que, mas no fundo elas se encontram, Cacau. Por que eu acho que eu não sou salvo? Elas se encontram, sabe aonde? No mérito humano, no fazer. Eu faço, por isso sou digno. Eu acho que as nossas duas perspectivas se encontram ali. Entende? O que acontece? Muita gente tem essa questão, às vezes, no coração. Porque nas nossas igrejas, a gente fala muito sobre aqueles que estão... isso é um problema, tá? A maneira como a gente fala. A gente fala sobre
gente que vai pra fé, mas não crê, que tá na igreja, mas não é crente, sabe? A gente fala sobre isso. Por quê? Porque esse é um tema bíblico, do hipócrita, né? É o tema daquele que se encontra lá com Jesus e diz em teu nome, né? Isso. E Jesus fala, eu nunca conheci vocês, né? Então esse é um tema na Bíblia que vem. Só que aí a gente pega e fica preocupado sobre o nosso estado. Essas coisas levantam dúvida para nós, né? A gente fala, e eu? Será que eu sou um desses? Será que eu sou diante de Jesus que vou dizer, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, eu nunca vos conheci, né? Como que eu entendo isso, né? Então, a primeira coisa que eu acho que você sente isso é porque você está buscando alguns sinais de afirmação em você mesmo, né? Exato. A questão sobre a salvação, ela não é se você crê o suficiente. A questão sobre a salvação é se Deus é capaz de salvar. Ou seja, eu não passo a crer em Deus porque eu tenho fé suficiente para isso. Eu passo a crer em Deus porque eu sei que Ele é capaz e eu não sou. Entendeu? Então, não tem a ver com uma fé forte ou com uma fé fraca. Não tem a ver com de vez em quando ter momentos de dúvida, né? O problema da dúvida não é esse, é outro. Não tem a ver com isso. Então, ao invés de eu ficar preocupado se eu creio o suficiente para ser salvo, eu posso descansar no fato que Deus é suficiente para me salvar a despeito da fraqueza da minha fé. Boa, certo? É isso. Muito bom. Então, cada vez que você for tomado por esse pensamento, que se conecta muitas vezes com uma série de questões até de culpa e de neuroses que vão criando, né, no crente, né? Você já lembra disso, mas não é em mim que eu confio. Não são nos sinais que eu posso observar, não é nada disso. Eu confio em Deus. Eu confio totalmente em Deus que Ele pode me salvar. E é isso. Ah, mas quem disse que Ele te salvou? Aí você diz, bom, eu sei que Ele quer salvar toda a humanidade de Jesus Cristo. E eu quero ser salvo. Então, assim, não tem... entendeu? Não tem só ninguém isso. pedindo isso, entendeu? Eu Muito creio bom. no amor dEle, entendeu? Porque assim... Puxa, eu quero ser salvo, eu reconheço que Deus é o Senhor de todo o universo, eu reconheço que Jesus morreu por mim na cruz. Beleza. Mas será que eu sou salvo mesmo? Ué, então você está pondo dúvida no quê? Será que Deus me aceitou? Essa é a sua dúvida. Só que a cruz está lá justamente para dizer que Deus ama todo pecador, entendeu? E que Ele estende a sua salvação. Então essa é uma dúvida que você não precisa ter. Veja, eu não disse que você não pode ter. Você não precisa ter. Ela não vai fazer com que Deus te jogue no inferno. Ah, duvidou, né, safado, vai pro inferno. Não, porque de novo, Ele é maior do que tudo isso. Mas você tendo essa dúvida, isso é muito ruim para você, entendeu? Sim. Então essa é a primeira coisa que eu vou dizer. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: João escreve a sua primeira epístola muito com essa preocupação de afirmar para a igreja sobre a realidade da salvação que eles têm, certo? Então, ele coloca para eles essas afirmações sobre a salvação que eles já têm em Cristo, né? E por quê? Porque ele está falando de uma galera que está fora da fé, né? Fora da fé, oh, meu Deus. Uma galera que está fora do tempo de vida de Jesus, uma galera que não viu Jesus encarnado, né? E tem uma série de dúvidas que eles têm ali, inclusive alguns questionam até a encarnação de Jesus. E ele bota isso como um ponto importante, né? Olha, peraí, duvidar que Jesus veio em carne, esse é um grande problema, porque isso aí é uma fala de demônio, não é uma fala de gente que fala pelo Espírito, né? Lá no capítulo 3 de 1 João, João fala assim, né, entre os versículos 19 e 22, tá bom? Ele fala assim: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Isso aí é o 19 e 20, tá bom? Então, quando o nosso coração nos condenar, Ele sabe de todas as coisas, Ele é maior que o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. É nele que eu confio, entendeu? Então, ele está dizendo que o coração vai condenar. Eu não devo achar que isso significa que eu não estou... não sou da verdade. Eu sou da verdade e tranquilizo meu coração no fato de que Ele sabe todas as coisas. Então essa é a primeira parte que eu quero dizer. Você para de confiar tanto
em você, nos sinais que você vê, nos seus sentimentos. E Isso. confia em Deus que recebeu esse seu coração e que você entregou a Ele. E confia que Ele é o Salvador e Ele deu a amostra disso gigantesca enviando Jesus Cristo na cruz. E é isso que você precisa para saber que Ele te ama. Agora. Cacau, segura aí que eu acho que esse ponto Porque do sentimento... tem mais 2 versículos, eu falo mais pra frente, tá bom. Isso, não esquece. É que esse ponto do sentimento, eu acho que pega bastante pra mim na pergunta da pessoa, porque o fato dela colocar, né, o coração e tal, eu levei muito pra esse lado do sentimento, assim, tipo, eu não sinto que entreguei a minha vida a Cristo. Né? Ela não sinto. Então, acho que esse lance do sentimento, na pergunta, pega bastante. E a pessoa deveria... Sabe, eu acho que a tua fala reforça essa ideia. Não te agarra ao sentimento, mas te agarra à certeza do que o texto está dizendo sobre você, entendeu? Que crer não é bem eu sinto Deus. Crer é uma relação com Jesus e uma compreensão que você tem a partir dessa relação e daquilo que o texto bíblico diz sobre você, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Então, não é sobre sentir alguma coisa. Eu sei que a gente vive num mundo de influencers, de pregadores, e toda hora, né, nós estamos lá dizendo que sentiu Deus falando com a gente, e eu senti Deus, e Deus falou aquilo, e às vezes a gente se sente um pouco meio mal mesmo, porque a gente vê a vida incrível daquele pregador, daquela pregadora, daquele influencer, e cara, não pauta a tua vida pelo testemunho de outra pessoa. Testemunhos são importantes, mas te acalma, sabe? Te acalma, até porque, infelizmente, nem tudo que aquela pessoa está falando numa rede social, num corte, talvez seja verdade, tá bom? Então, assim, não te pauta por isso. Te pauta pela tua relação com Deus, que deve estar firmada, não sobre o que você faz ou pensa sobre si mesmo, mas sobre o que Cristo fez e pensa sobre você. Então, acredite no que a Bíblia diz sobre o que Cristo fez pela humanidade e isso te alcançou por meio da fé. Então, deixa o sentimento um pouco mais de lado. E a partir do momento que você descansa nisso, cara, a coisa flui, entende? A coisa flui. E tem uma coisa nisso aí importante. Não é que sentimentos não importam, eles importam sim, tá? Importam, claro. Mas você deve alimentar o seu coração nessa certeza, entendeu? Então, como? Uma maneira de fazer isso é sendo grato a Deus pela salvação. Boa. Certo? Uhum. Louvando a Deus pela salvação, exaltando a Deus pela salvação, glorificando ao Senhor pelo perdão que Ele te deu, tá? Qual é a música? Restaura dentro de mim a alegria da tua salvação. Conhece essa música? Mas não é nem isso que eu tô falando, porque isso aí é no Salmo 51, num pedido de perdão, né? Eu acho que cabe, hein? Acho que cabe. Não, eu tô falando de já louvar pela salvação, exaltar pela salvação. Entendi. Porque às vezes a pessoa perdeu, né, a alegria da salvação. Aí canta essa tudo música. bem, você pode pedir se você quiser, você faz o que quiser. Mas ali ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado, né? Exato. Então ele não está deleitando-se na alegria da salvação, né? Então assim, faça isso, né? Exalte a Deus pela salvação. Essa é uma maneira, inclusive, de contra-argumentar as falsas crenças que você tem na mente sobre o seu pecado, sabe? Sobre a sua condenação, que é falsa, tá bom? Legal. Outra coisa, né? Então, assim, isso, e aí, o que a gente aprende, né? Até o James Smith fala muito sobre isso, é que é a adoração que forma os nossos sentimentos, né? Ela que forma os nossos afetos. Então, nesse sentido, você vai, dessa forma, também formando seus afetos. Porque não adianta a gente só falar assim, não, esquece esse sentimento, porque ele vai continuar lá e ele vai voltar depois, né? Você precisa interiorizar a realidade da salvação de Jesus Cristo. Boa. Que ela é uma realidade. O que é falso é esse seu medo, entendeu? Esse medo é falso. Não é verdade que não tem perdão para você, não é verdade que você não é salvo, não é verdade que você não entregou seu coração para Jesus. Ah, mas de vez em quando eu tenho dúvidas sobre a existência de Deus, eu tenho dúvidas sobre a historicidade de algum tempo, a questão da Bíblia, eu tenho dúvidas sobre a historicidade da ressurreição. Mas Deus não tem problema com dúvida não, gente. Tá bom? Ele não tem problema com dúvida, tá? Ele não fala assim, única coisa que a salvação não dá conta é a dúvida. Não, tá? Busca o Senhor, continue. Ah, e aí a gente já falou um pouco sobre isso, vou só jogar aqui em outro episódio, não me lembro qual. Converse com as pessoas, tá?
fale sobre elas com a sua dúvida. Pega gente que respeita a sua dúvida, não gente que vai dizer que você está em pecado porque tem dúvida, né? Abre seu coração com ela, tá bom? Acho que não é o seu caso, sua dúvida é só sobre você mesmo, né? Mas se for também dúvida sobre outras coisas, converse com as pessoas. Elas podem não saber responder a sua dúvida, mas elas certamente vão fazer você perceber que ela não é um monstro. Já que ela abala você, mas não vai abalar as outras pessoas, entendeu? Muito bom. As dúvidas racionais que a gente tem mexem muito com o nosso coração e a gente acha que não, né? E aí a gente quer resolver só na cabeça e não no coração. Aí quando a gente conversa com alguém, a pessoa às vezes simplesmente nem se abala por aquilo. Por quê? Porque você está abalado, porque o seu coração está abalado. E ela nem está. Mas o argumento não é o mesmo, o cérebro não é, a racionalidade não é a mesma. Por você ver como que ele não é tão forte assim, entendeu? Então, muito compartilhar as nossas dúvidas é uma coisa muito importante. Faça isso. Bom, dito tudo isso, vamos para o outro texto aqui. Porque eu quero te deixar uma questão que pode te ajudar nesse sentimento também. Além de você adorar pela salvação, tem uma outra coisa que o João fala aqui. Amados, se o nosso coração nos condenar, temos confiança diante de Deus. Entendeu? Se nos condenar, a gente tem confiança. Por quê? Porque não é na gente, não é no nosso coração, na nossa certeza, no nosso sentimento. É em Deus que a gente confia. Então a gente tem confiança diante dele. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E aqui vem um elemento interessante. É lógico que a gente está lidando com um aspecto da vida em que a gente é acusado pelo acusador, e aqui no caso pelo coração, porque ele fala que é o coração que condena, a gente é acusado de não obedecer a Deus, de não seguir os mandamentos de Deus. Mas João começa essa carta dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, certo? Então a gente tem um Deus que quer a nossa confissão, porque ele é perdoador. Então, se a maneira de eu lidar com essa dúvida da minha salvação é adorando, a maneira de eu lidar com a culpa é confessando, certo? Boa. Ao invés de ficar dando ouvido pro diabo falando, Deus não quer nem me ver pintado de ouro, não vou nem chegar perto dele. Não, você não vai pintar de ouro, você vai banhado pelo sangue de Jesus. Então é outra história, tá? Chega lá e fala com ele e pronto, né? E confessa o seu pecado e pronto, não vai ter problema. Agora, eu quero te dar uma sugestãozinha, tá bom? A carta de João, ela fala sobre conhecermos a Deus de uma maneira muito especial. Então, além de tudo isso que eu falei, de acreditar que Deus já te salvou, de reconhecer na adoração que você já é salvo. A gente tem uma maneira de conhecer a Deus na carta de João, na primeira carta de João, que é uma maneira muito especial, que é através do amor. Ele diz o seguinte, ele fala, amados, vamos amar uns aos outros, que o amor vem de Deus, todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí ele vai discorrendo e ele diz uma coisa um pouquinho mais para frente, ele fala assim, ó, lá em 1 João capítulo 4, esses versículos que eu citei são o 7 e o 8, né? E ele diz assim, no versículo 10, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, tá? Então a gente sabe o amor assim, ele nos amou primeiro. Uhum. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E aí vem o conhecimento de Deus no versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Essa ideia, será que eu estou com Deus? Será que eu entreguei meu coração a Deus? Será que Deus está aqui? Será que eu estou na presença de Deus? Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Eu queria muito ver a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Entendeu? Isso aqui tem um eco lá com João capítulo 1, em que ele fala, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito o revelou a nós. Então, a mesma maneira que João viu a glória do Filho unigênito em Jesus, lá em João capítulo 1, aqui a gente vê a Deus na encarnação do amor uns pelos outros. Bom, e aí? Olha como ele começa, a partir desse amor, a construir uma certeza daqui para frente. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Veja, como é que eu conheço esse amor? Confessando que Jesus é o Filho de Deus. E reconhecendo que Deus o enviou para ser o Salvador do mundo. Essa confissão. A gente tem problema porque a gente fala, eu falei isso, mas eu não sei, no meu coração. Mas é isso, você sabe disso aí, então pronto, né? Acabou.
caminhando um pouquinho mais, versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Confiança. Porque neste mundo somos como ele. Então, assim, como é que eu tenho essa confiança no dia do juízo? Nessa confissão que não se dá só com as palavras, mas vivendo esse amor que eu conheci pelo fato de que Jesus foi enviado. Entendeu? Eu confessei, mas eu não sei. Então vive pelo que você confessou e aí você vai ter essa confiança. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Só pelo versículo 18, que é um versículo talvez o mais mal compreendido desse capítulo. Que ele diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. A gente lê esse texto e fala assim: uau, então porque eu tenho medo, eu não estou no amor, se eu não estou no amor, eu estou na condenação, mas a lógica dele é o contrário. A lógica dele é a seguinte: porque eu sou amado por Deus, eu tenho confiança no dia do juízo. Como eu tenho confiança no dia do juízo, eu não tenho medo. Porque o medo pressupõe castigo, mas como eu sei que Jesus veio para ser Salvador, eu não tenho medo do castigo. Então, como eu não tenho medo do castigo? Porque eu tenho certeza do amor. E como eu tenho certeza desse amor? Porque eu também amo com o mesmo amor. Então, resumindo... Peraí, Cacau, essa pessoa agora perguntou, mas Cacau, eu não amo como esse amor. Perfeito, e é aí que eu vou resumir para a gente desenvolver isso. Primeiro, para de acreditar muito no seu sentimento e acredita em Deus. Alimenta o seu sentimento com a verdade do Evangelho através da adoração. E aí, reconhecendo esse Evangelho do amor de Deus, passe a amar mais. Mas como que eu faço isso? E aqui que vem o problema do pecado e da gente... Aí dá para falar do que você disse, do pecado e do Salmo 51, né? Do não ter a alegria da salvação, né? Restaura dentro de mim. O pecado faz com que a gente fique cada vez mais autocentrado. Porque o pecado, além dele pegar e nos condenar diante da justiça de Deus, ele nos dá a necessidade da justificação. Vamos lá, que agora acho que eu vou ser meio complicado aqui, hein? Você que está assistindo aqui lavando louça, pode continuar lavando louça, mas presta atenção. Atenção, atenção. Quando eu peco, eu não quero ficar na posição de condenado. Então eu busco um perdão ou uma justificação. Se eu peco diante da lei de Deus que eu conheço, então eu preciso do perdão de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, o Evangelho, e a salvação em Jesus Cristo, eu sei que eu tenho esse perdão de Deus. Então eu confesso meu pecado para não pecar mais, porque eu sei que Deus já me perdoou. Mas se eu não conheço a Deus, ou se eu não pequei diante da lei de Deus, pequei diante da minha consciência, né? Achei uma coisa, não, esse é o problema, tal, e às vezes não era. Ou qualquer outra coisa, que é aquela culpa falsa que a gente falou num outro episódio, não tem muito tempo, né, Bibo? Se o problema é esse, você vai buscar um perdão de outra pessoa, não de Deus, porque Deus já deu o perdão de Jesus. Então, olha só, às vezes a gente está se culpando por um monte de coisa e a gente lembra assim, não, mas isso não está na lei de Deus, isso não é pecado. Então, aí eu me refaço e falo, não, isso não é pecado, eu não estou condenado diante de Deus. Se eu peco diante de Deus e da minha consciência, eu falo, Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Aí Deus me perdoa, de fato, Ele já me perdoou. Mas aí eu continuo pensando, puxa, mas como eu sou ruim, olha o que eu fiz de novo, olha o que eu fiz de novo. Peraí, mas Deus já te perdoou, você está tentando agradar outra divindade. E quando você está tentando agradar outra divindade, você vai procurar outro perdão e outra justificação. Em outras palavras, você vai procurar outra cruz. Muitas vezes a pessoa vai procurar a cruz de si mesmo. Ela vai tentar se colocar como sacrifício de si. Autocomiseração, autossacrifício. Vai começar a se arrebentar. Eu não presto, não sirvo para nada. E tem gente que se pega nessa culpa como sendo a salvação. A gente já falou aqui em outro episódio isso. Mas tem gente que vai fazer outra coisa. Ele vai mudar o padrão da santidade para não se sentir mais tão mal com isso. Ele vai tentar justificar. Ele vai tentar justificar aquilo que ele fez. E sabe o que vai acontecer? Isso vai fazer com que você seja o referencial da justiça e que então você condene o outro. Entendeu o problema? Por isso que o pecado faz com que eu ame menos. Porque quando eu começo a viver o pecado, eu começo a querer me justificar. Quando eu começo a querer me justificar, eu começo a me achar melhor que os outros. E começo a condenar os outros. Então, quando a Bíblia fala, você quer ter certeza que é amado por Deus, começa a amar mais, é porque como você começa a amar mais, você começa a perceber que você não pode usar sua régua para medir todo mundo. E você precisa medir todo mundo pela régua de Deus, que é altíssima, contudo, Jesus Cristo nos coloca para dentro pela sua graça.
Entendeu? É por isso que João pode dizer que amar o outro fortalece a minha confiança no amor de Deus. Porque quando eu começo a amar o outro, começo a perceber, eita, mas olha só, eu não posso ficar julgando o outro não, porque Deus ama ele também. Aí eu tenho que amá-lo. Eu falo, puxa, isso aqui tá pra dentro, isso aqui tá pra dentro. Então, peraí, pecado é uma coisa que não tá mais no campo da condenação, porque eu amo aquela pessoa, mesmo ela sendo pecadora. Imagina Deus, ele me ama, eu sendo pecador. Então eu não tô mais com problema para ser condenado por Deus, porque eu já não tô mais condenado. Então o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em mim, eu vou crescendo nisso, eu vou sendo mais grato pelo amor dele, vou sendo mais automático em confessar o meu pecado diante de Deus, sem muita resistência, que às vezes a gente tem, né? Vou usando menos subterfúgio para me justificar e vou assumindo mais o perdão de Jesus Cristo sobre a minha vida. Boa. Por isso que buscar amar mais é um hub da santificação. Olha aí, olha aí. O amor... Não, isso é muito sério, gente. Muito sério. O amor é o combo da santificação. Não é à toa que Paulo fala que se a gente ama, a gente cumpre a lei. Tiago fala que o amor é a lei do reino. Pedro fala que se nós nos purificamos pela palavra, o fim disso é amar fraternalmente uns aos outros. E João fala que a gente só conhece a Deus se ama o próximo. Todo mundo entendeu que a gente tem que amar o próximo para viver a vida. E é por isso que a palavra de Deus fala, acho que é Pedro, se não me engano, que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque quando eu amo o Bibo, por exemplo, eu não minto para ele. Então o pecado de mentir eu já não cometo. Eu não cobiço as coisas dele. Pelo contrário, eu me alegro quando ele ganha alguma coisa. Então o pecado da cobiça eu já não cometo. Entendeu? Então o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é um hub de santificação. O amor é um hub. É um combo. Um combo é melhor, né? Melhor Sei que lá, hub? Quer ver uma o hub coisa? conecta, né? O hub conecta. Eu gosto da ideia do hub. Pode ser. Quer ver uma coisa? Eu não sei se eu já falei isso aqui no BT Papo. Pega o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, certo? Se Paulo parasse ali, o fruto do Espírito é o amor, todo o texto estava certo, estava pronto. Ele não precisava ter escrito os outros 8 aspectos. Ele podia ter falado só o fruto do Espírito é amor. Todos os outros aspectos só existem para qualificar que tipo de amor é esse. Mas Caramba. Como é que você prova isso? Vai em 1 Coríntios capítulo 13, texto também paulino, e compara e vê o que tem no amor em 1 Coríntios 13 e o que tem no fruto do Espírito. Você vai achar tudo nos dois. Tem um aspecto que você vai ter que dar uma forçadinha, mas também tá lá. Um pouquinho mais amplo, mas tá lá. Porque Paulo não tá sendo ali, fazendo essa lógica. Mas Sim. Só para você entender que Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele fala de tudo que o amor produz. Ele se alegra com a verdade, o fruto ele fala da alegria, ele não se soberbece, ele... Como é que é? Ele não é invejoso, ele tem vários aspectos lá que vão bater lá com o fruto do Espírito. Ele não se ira facilmente, tem a longanimidade. Todas essas coisas elas vão se conectando. Na escrita paulina e de João também de outra maneira, o amor traz todas essas coisas. Então aí a gente bate no segundo aspecto de entregar o coração para Jesus. Você quer entregar mais o coração para Jesus? Fácil. Você não precisa ter as opiniões certas sobre o que está sendo dito na TV ou na internet. Não é esse que Jesus te cobra. Você não precisa ter lido a Bíblia inteira, ainda que continue lendo até você terminar de lê-la. Mas se você não leu ainda, não tem problema, por enquanto. Você não precisa ser a pessoa que não falta um domingo na igreja. Você não precisa ser a pessoa que dá o dízimo certinho de tudo. E aí é um outro problema, inclusive, né? A gente poderia discutir o quanto de culpa a gente carrega por ter uma visão errada sobre o dízimo. Você não precisa ser a pessoa, sabe? Você não precisa de nada disso. Você precisa olhar para quem está ao seu redor e começar a agir de maneira amorosa na direção deles. Mas espera aí, eu ainda tenho tantas questões no meu coração, ainda tenho tantos problemas de pecado para resolver. Começa por aí. Pode começar por aí. Pode começar não dando uma palavra ríspida para uma pessoa que vem falar com você, porque você não suporta aquela pessoa, e você fala assim, não está certo isso. Eu não suporto ela, mas ela não sabe disso. Vou fazer o seguinte, vou começar a tratá-la com cordialidade. Começa por aí. Começa por ajudando alguém que você não tem muita paciência para ajudar. Ou que você não tem muita disposição. Começa ajudando alguém que está em necessidade e você sabe que está. Começa mandando uma mensagem para alguém que você sabe que está passando por alguma luta. Começa aí.
Eu penso muito no sacrifício, não, no mergulho lá de Naamã, lá no Rio Jordão, né? Que o profeta manda lá, vai lá mergulhar 7 vezes. E aí ele fala, 7 vezes nesse rio aqui e tal. E aí o servo dele fala assim, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? A gente tá com a cabeça cheia de coisas super difíceis, né? Meu Deus, a besta vem aí, eu ainda não sei qual que é a marca dela. E não pensa no mergulho no rio que tá do seu lado, que é mergulhar no amor do próximo, entendeu? Exato. Começa por aí, sabe? Tem uma... Pra encerrar. Vamos, vai. Eu vou ter que achar a citação aqui, porque eu não ia falar ela. Então tá. Enquanto o Cacau acha a citação, galera, é o seguinte, presta atenção. Teremos 2 aulas daqui a 2 semanas. Não, daqui a 1 semana, tá bom, galera? Daqui, semana que vem, dia 6 e dia 7, nós teremos 2 aulas gratuitas transmitidas aqui no YouTube do Bibotalk. Vai estar eu falando sobre uma fé que pensa e também sobre a sabedoria bíblica com o Erlan Tostes, tá bom? 6 e 7 teremos aulas aqui para apresentar para vocês a EBT 3.0. Galera, sério, vai ser incrível. Quer já um aquecimento? Entra no grupo do WhatsApp que tá aqui na descrição, no canal do YouTube, tá bom? No canal do YouTube você vai encontrar o link para o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente já tá aquecendo, dando e-books, e a gente vai ter essas aulas dia 6 e 7 de novembro. 2 aulas aqui, 2 lives a partir das 20 horas aqui no canal. Então já se prepare que vai ser, vão ser 2 aulas, 2 lives com muito conteúdo para a gente pensar a fé, para a gente pensar a sabedoria bíblica. 6 e 7 de novembro, às 20 horas aqui no canal. Entra no grupo do WhatsApp, que é lá que a gente vai colocar o link. Espero vocês, hein? Olha essa fala aqui. Que tem no Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Chega uma mulher lá para um santo vivo, né? E diz que ela tem dúvidas sobre a existência de Deus. Aí ela está muito angustiada com isso e duvidando da própria alma dela, né? E aí ele responde assim: esforce por amar seu próximo com ardor e sem cessar. À medida que progredir no amor, convencer-se-á a senhora da existência de Deus e da imortalidade de sua alma. Se for até abnegação total no seu amor ao próximo, então acreditará indubitavelmente, e nenhuma dúvida mesmo poderá aflorar sua alma. Está isso demonstrado pela experiência. Olha eu não aí. sei se ele estava querendo citar João com isso, mas eu acho que faz muito sentido, né? Então, a nossa fé ela não é totalmente só cabeça, ela é tudo, ela é prática, tanto que Tiago vai falar que a fé sem obras é morta, não é? Ela tem que ser uma fé viva, que dá fruto. Então, se a gente dá frutos do amor, a gente vai se reforçando nessas coisas todas. A gente não ama por isso, a gente não ama para isso, a gente ama por isso. A gente ama porque Deus nos amou. Exato. Mas como é que eu vejo que Deus me amou? É dessa maneira, né? O amor é um movimento, eu participo do movimento do amor. Eu não olho só pro amor, eu participo dele. Eu percebo ele participando dele, né? Então é isso. Muito bom. E se você está perguntando assim, cara, mas amar, dar a outra face, sem ser bobo, é uma pergunta que fizeram, a gente responde na semana que vem, Cacau. O que você acha dessa pergunta? Tipo, Tá como ótimo. amar, praticar o amor, mas não ser o bobão que é passado pra trás e que, poxa, como dar a outra face, tipo, sabe, sem ser um bobo, sabe, enfim, né? Tem muita gente que, infelizmente, por amar, se entregar, Já acabou... estamos respondendo já. Então, é isso. Vamos responder essa do próximo BT Papo. É como amar sem ser bobão, né? Tipo, como amar... Eu até coloquei aqui, né, Cacau? Como é que eu coloquei pra ti que me É perguntaram? como perdoar sem ser feito de bobo, você colocou. Exato. Eu tô longe aqui na nossa conversa. Ih, travou tudo agora. Isso. Como amar e perdoar o próximo e dar a outra face sem ser trouxa? A pergunta da pessoa foi assim. A gente vai de novo fazer exegese da pergunta e responder um pouco mais. E outra coisa também que dá pra desdobrar nesse amor... sobre, cara, amar, mas como é que a gente lida com o pecado do outro? Eu amo, como é que eu fico? Né? Pessoas também ficam, às vezes, assim, tipo, aceitar o pecado da outra pessoa, como é que é isso? O amor encobre multidão de erros, quer dizer, passar um pano. Não é isso, né? Enfim, dá pra gente conversar, ampliar essa discussão sobre o amor aí. Dá pra fazer uma série de episódios só sobre o amor, porque o amor... Né? Quem sabe, Cacau? Fica a dica aí. Uma série de episódios sobre o amor. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Ontem foi a Reforma Protestante, dia 31 de outubro. A gente não fez quase nada no Bibotalk. Aliás, a gente não fez nada esse ano sobre a Reforma Protestante.
é que dei uma enjoada do tema, tá? Mas, gente, tem muita coisa sobre reforma protestante em bibotalk.com, tá bom? Vários podcasts abordando vários períodos da reforma, vários reformadores. Então, a gente já fez, tá bom? Tem muito conteúdo lá. Não que não tenha coisas para fazer, até tem. Eu ia fazer até sobre o Valdenses com o Alex, mas na correria da vida acabei esquecendo. Então, assim, galera, se você digitar no Google Reforma Protestante Bibotalk, você vai cair numa playlist, né, numa tag do nosso site com tudo que a gente já falou e fez sobre a Reforma Protestante, tá bom? Então, feliz Dia da Reforma para vocês, feliz Halloween para quem comemora. Mentira, não quero entrar nessa discussão. Tamo junto, já passou, tá bom, gente? Não, deixa eu entrar nessa discussão rapidinho. O pessoal pediu nos comentários pra gente fazer um BT Papo sobre Halloween. Pessoal, existe um vídeo definitivo sobre esse assunto, que é o vídeo do Iago. Ficou bom, vi a metade excelente, dele. Não ficou bom? Foi muito ficou legal. bom. Bem pesquisado. Assiste lá e acabou, cara. Acabou. Qualquer pessoa que vier discutir isso comigo, eu vou falar, assiste esse vídeo aqui. É tudo que eu acredito. Ah, mas eu quero discutir esse vídeo com você. Comigo não, porque eu não vou mudar de ideia. Acabou. Ficou muito legal mesmo, cara. Muito legal. O vídeo do Iago sobre Halloween no canal Dois Dedos de Teologia. Bem ponderado, bem moderado, bem pesquisado. Isso é importante, né? Bem pesquisado. Bem pesquisado. O Iago foi a fundo aí nas fontes primárias e tal. Então, sobre Halloween, né? Enfim, vai lá assistir o vídeo. Vamos colocar o link aqui na descrição também deste episódio. É isso, gente. Deus abençoe todos vocês. Cacau, tamo together. Terça-feira, BT Cash. Sexta-feira, BT Papo. É nóis. Valeu, gente. Pessoal, esqueci de falar qual era o livro que tinha me deixado sem fôlego. O terceiro. Na verdade, o terceiro da lista de 3, né? E foi Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. É isso aí. Muito bom esse livro. Eu fico com vários dedos aqui, ó. Uns 8. Oi, que impressão horrível. Caramba, sabe que eu fico? Eu fico com quantos? Como é que faz? É só ficar mexendo a mão. Olha só. Que filme que é esse? Que filme que é? Tudo lugar ao mesmo tempo. Cara, eu tô com uma ideia. Não. Que aparece os dedos de salsicha? Não, quantos dedos você tem atrás? Quantos dedos? Aí ele fala 7. Aí o cara, ele tira só uma mão e tem 7 dedos. Tipo... Que filme que é esse? Não sei. Todo Poderoso, pô. Morgan Freeman, Jim Carrey. Eu não lembrava desse. É quando ele tá desafiando Deus ali. Mas o que você ia falar do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Não, mas era tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não vi esse filme, tá acredita? É claro que eu não vi. Quero fazer uns videozinhos sobre filme agora. Ai, meu Deus do céu. Maybe. Não, porque, galera, gente, a gente teve um episódio inteiro de preto e branco. E, falando a verdade, a gente tá, assim, numa loucura. Uma loucura. E aí, a gente quer ir direto ao ponto hoje. E eu sei que vocês amam o papo aleatório, mas hoje não vai ter. Fazer a abertura do negócio, mano. Eu vou fazer agora, agora. Já foi isso. Eu sei, mas eu estou explicando, porque tem gente que ama o papo aleatório. E aí eu só estou explicando que hoje não vai ter, porque de fato a nossa vida, essa semana especificamente, está uma loucura, uma loucura. E aí, como a gente teve um papo, um BT Papo todinho de aleatório da outra vez, foi aí o presente de Natal para quem ama o papo aleatório. Mas agora, vamos direto para a conversa.